foi falado aqui, né, a matemática, né, mas assistindo uma aula eu vi que, como um pastor ele explicou, né, o que é a Trindade, né, perguntaram para ele, mas Deus, né, se é um, o Espírito Santo é um, Jesus é um e Deus é outro, então 1 mais 1 são 3 pela matemática, né, é lógica. Ele falou, a matemática é lógica, mas não, na divindade é 1 vezes 1 vezes 1 que vai dar 1. São 3 em um só. Foi a maneira que ele explicou na matemática. Então a matemática também explica Deus, né? E na semana, coincidentemente, semana passada, eu ouvi também um outro pastor de uma grande igreja aí falando que, no debate, no podcast lá, eles falando, comentando, e ele falou assim, não, mas Jesus não é filho de Deus. Ele falou, como não? Ele falou, não, ele não é filho de Deus, ele é filho do Espírito Santo, né? Então são muitas coisas que estão aparecendo para distorcer tudo. Aí eu falei assim, não, mas peraí. Eu falei, vamos buscar na Bíblia, né? Somos bereanos, vamos analisar na palavra, né? Você vai ver que em Mateus, capítulo 1, versículo... Jesus... capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? Mas aí você vai lá em Lucas vai te dar mais detalhes. Lucas capítulo 1, o verso 32 vai dizer assim, este será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Aí no 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Então Lucas aqui ele dá mais detalhadamente, né? E a gente vê, né, que eles se baseiam em só um versículo, não analisaram tudo, né? E a gente vê que a Bíblia mesmo, ela não se contradiz, ela se explica, né? Ela dá a versão verdadeira dentro do nosso Deus, né? E vamos dando continuidade aqui à aula, né? Então, hoje eu creio que os irmãos têm dúvidas sobre esse assunto, né? Algo assim, né, que mexe muito com a cabeça da gente, mas não saia daqui com dúvida, façam pergunta, né? E é melhor sair daqui, né? Às vezes a gente pensa assim, não, o que vão pensar de mim? Não se importe com isso, faça pergunta para tirar sua dúvida, você sair daqui com dúvida, né? E analisar na Bíblia também, amém? Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao 17, e depois capítulo 28, versículo 19 e 20, né? Toda a igreja, pedir os irmãos que se coloquem de pé, vamos estar fazendo essa leitura consecutivamente, amém? Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vinda sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. 19. Portanto, e ensinais todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, né? Hoje terá aula? Não, né? Então vamos estar já chamando o nosso professor dessa noite, o pastor Inácio, orando. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai.
Nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e pedimos, Senhor, neste momento, pela vida do Teu Filho, Senhor, que irá ministrar esta aula, meu Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, da sabedoria, Senhor, da Tua graça, Senhor, do Teu discernimento, Senhor, e venha falando, esclarecendo tudo aquilo, Senhor, tirando todas as dúvidas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa poderosamente como um canal de bênção para nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz, amados. Pode sentar. Já fizemos a leitura. A lição de hoje é para os irmãos que já acompanham estudos bíblicos, sempre dentro dessa proposição de crer na Bíblia como ela é, ser bereano, isso é conferir os ensinamentos, né, que estão sendo tratados na igreja. Então não tem dificuldade de entender sobre a Trindade, embora essa palavra não apareça na Bíblia. A palavra Trindade não aparece, mas ela é evidenciada em todas as Escrituras, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, agora, existem algumas crenças que nós vamos estudar agora, que são crenças que nós chamamos de heréticas, pois elas não acreditam da forma bíblica, acreditam conforme a interpretação que eles fazem. Então, na introdução da lição, o Novo Testamento mostra que os cristãos no período apostólico, eles reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de nenhuma formulação teológica. Então, na verdade, a Trindade ela é uma doutrina que tem sólidos fundamentos nas Escrituras e, mesmo sem conhecer essa terminologia, né, Trindade, os cristãos no período apostólico já reconheciam essa verdade. Então, e como a Bíblia ela apresenta a Santíssima Trindade, que nós chamamos, né? O texto 1 fala sobre a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, que ensina que o Deus de Israel revelado nas Escrituras dos judeus, né? Lá em Deuteronômio 6, 4, em Reis, 2 Reis 19, 15, aí Neemias 9, 6, Salmo 83, 18 e assim por diante. Em toda a Bíblia. E esse é o mesmo Deus do Novo Testamento. Vamos lá para Marcos, né? Capítulo 12, versículos... Quando nós lemos nas Escrituras, nós queremos comprovar dentro da própria Escritura, porque a Bíblia, ela mesma se interpreta, né? Então, do versículo 29 até o 32, o que ele fala? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, disse-lhe o escriba. Muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos. Quando a Bíblia fala amar a Deus, está se tratando de qual Deus? O único Deus, que se revela através de Jesus Cristo, dele próprio, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então nós sabemos que lá no Velho Testamento, quando falou Emanuel, a palavra será chamada Emanuel, significa Deus conosco. Quem? O menino, Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou: eu e o Pai somos um.
Agora, se você comparar com você mesmo, né? Quem é você? Né? O que você tem? Você tem corpo. Você tem alma. Você tem espírito. Mas os três não são um só? Então, quando você entende que a própria natureza tem dentro dela já a amostra do que Deus é, e como foi falado aqui, tem coisas que nós só vamos entender quando estivermos na glória. Porque a eternidade que nós viveremos, não haverá necessidade de buscas, de estudos, mas somente a revelação daquilo que nós já estamos aprendendo um pouquinho agora. Há muito mais mistérios, amados. Por que Deus não revela? Porque a Bíblia foi escrita com a intenção, como se fosse uma carta de amor de Deus para a humanidade. Como a humanidade se afasta de Deus, Deus escreveu uma carta, que é a palavra dele, para atrair-nos de volta. E para isso ele mostrou o seu amor ao enviar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus ressuscita, ele diz: eu vou, mas não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai. Ele habitará em vós, vos fará lembrar de tudo que vos ensinei, vos ensinará todas as coisas, e ele vai levar vocês a me adorar. Então ninguém adora a Deus porque quer, amados. A gente adora a Deus porque o Espírito Santo nos constrange a isso. Quando você não consegue adorar a Deus, então está faltando o essencial. O cristão, ele só é cristão se tiver o Espírito Santo habitando nele. Porque o crente, para ele crer nas coisas de Deus, muitas coisas são reveladas pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estiver na pessoa, ou não, a pessoa não ouvi-lo, o que vai acontecer? Ela não vai entender. Ela vai simplesmente ignorar ou zombar, refutar, dizer que não é verdade, e não vai crer mesmo. Mas se você consegue crer, é porque o Espírito Santo te convenceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que você aceita Jesus, ele te convence da santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? É separação das coisas do mundo. Então, como é que você sabe se você tem ou não o Espírito Santo? Você tem prazer em orar? Você crê que realmente Deus existe? Ele está no controle? Você crê não somente na hora do culto, mas crê também no trabalho, na escola. Então isso significa que você tem o Espírito Santo. Agora, se você não consegue crer, não consegue atender, nem obedecer, você precisa entender os mistérios de Deus através da revelação, que somente o Espírito Santo. Para isso precisa haver a verdadeira conversão. Não está na lição isso? Mas que a maioria das pessoas que não conseguem entender a Trindade é porque não tem o Espírito Santo. E então elas podem até deturpar ou acreditar em outras crenças. Mas cada uma das três pessoas, como diz aqui, como a Bíblia apresenta essa Santíssima Trindade, é chamada de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como na matemática, como o Lívio falou. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1. Então, na verdade, não é difícil crer
quando você simplesmente tem a fé. Você pode querer entender cientificamente, matematicamente, mas você só vai entender realmente espiritualmente. Porque o que é guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que é como um vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas têm medo. Medo do que pode acontecer, medo de coisas, medo dos acontecimentos. Mas, amados, a nossa preocupação não pode ser medo dessas coisas, porque vão acontecer. Mas é saber como nós estamos diante disso. Em quem eu aprendi a crer. Como eu estou crendo, como estou vivendo. Então isso me leva a entender que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele se revela à humanidade. Mesmo que a humanidade queira ignorá-lo, ele tem se revelado. Através de muitas coisas, inclusive usa até pessoas que não entendem, até os ateus são usados por Deus para nos mostrar verdades da sua existência e também da Trindade. Então, o nome de Deus, ele se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho. Vamos ler Filipenses 2:11. Aqui nesse lado esquerdo, acha Filipenses 2:11. Aqui no meio, acha para mim Colossenses 2:9. E aqui, no lado direito, meu, Atos 5, versículo 3 e 4. Vamos lá. Primeiro Filipenses 2:11, desse lado. Quem achou? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Colossenses 2:9, aqui no meio. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda A plenitude da divindade. Plenitude. O que é a plenitude? Pleno, é cheio. Não tem espaço. E Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentires ao Espírito Santo, e retires parte do preço da herdade, guardando-nos, não ficava para ti, e vendida não estava em tudo em teu poder, porque formaste estes desígnios em teu coração. Não mentiste A homens, mas a Deus. Então, filha, mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Então aí está ligando os dois, Espírito Santo e Deus. Então você vê que aqui a plenitude, o Senhor Jesus, Espírito Santo e Deus aparecem nessa leitura. E os três, Deus. Espírito Deus, Filho Deus e Jesus o Deus. Cada um das três pessoas é cada Senhor. Isso é Senhor Pai, Senhor Filho, Senhor Espírito. É Deus. E você pode chamar e falar. E isso ocorre também nas palavras lá do tetagrama, que é o nome de Deus, né? Que os judeus inclusive nem pronunciam esta palavra com reverência, com medo. Senhor, que é Yahvé, pois aplica-se ao Pai sozinho, e ao Filho também ao Espírito Santo. Então se aplica à Trindade. Agora, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Existe um só Deus, mas que é o Deus que é confissão da fé. Essa palavra hebraica que fala Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Como assim? Bom, nós somos uma unidade composta. Temos corpo, alma e espírito. Né?
E a Bíblia diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, entender isso significa: você é uma pessoa, mas você, por exemplo, o seu corpo é o tabernáculo do céu, da sua alma e do seu espírito. E vocês são um só. Mas são 3 referências que você tem aí. Só que é um. E lá no Antigo Testamento, amados, o subtópico 2 aí do item 1, essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois tem declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. Quando Deus lá no jardim estava criando o homem, o que ele disse? Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora, quando o homem peca, Deus disse: agora o homem é como um de nós, Ele não falou um de mim, um de nós. Então ele estava conversando. Embora seja um só em unidade, mas tem entendimento. Você não tem desejos. E a Bíblia diz: aquele que é guiado pelo Espírito e o guiado pela carne, tem o homem carnal e o homem espiritual. Quando a sua alma, os seus desejos prevalecem mais do que o seu espírito, porque o Espírito liga você a Deus. A alma, ela fica um pêndulo entre a carne e o espírito. Então, se você vai para os desejos e manifestações da carne, você inclina para a carne. E a Bíblia diz: a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Amém? Então, você vai comparando e vendo que não é difícil a gente acreditar quando a gente tem a palavra de Deus. Então, quando os homens estavam querendo construir a Torre de Babel, era uma língua só que se falava. E quando Deus viu isso, disse: vamos descer, ou desçamos, e vamos confundir a língua deles. Com quem Deus estava falando? Com os anjos? Não. Estava falando ali com a própria Pai, o Filho e o Espírito. O subtópico 3 aí, revelada no Novo Testamento. Essa trindade revelada no Novo Testamento, a mais conhecida é aquela que nós temos o batismo de Jesus. O que o Gabriel está querendo aí? Passar a linha. Você vai? Não, ele vai estar achando que tem salinha. Não pode não, Gabriel, tá bom? É amanhã, Gabriel. Amanhã, tá bom? Amanhã, fica quietinho, ó. Beleza, obrigado. Então, como ela é revelada no Novo Testamento, o que acontece? Ela refere-se a dizer que Deus subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Aí quanto mais a gente fala, mais você vai ficar com a mente. Não é. Tinha um pessoal que dizia, mas é 3 em 1 da Sica, aquele negócio dos doces que tinha antigamente, que tinha 3 doces dentro de uma lata só, né? E porque dá confusão na mente da pessoa. Então, espiritualmente falando, você aceita muitas coisas pela fé. Por exemplo, como você entende que Deus nunca teve início? Deus não nasceu. Deus sempre existiu. Agora, é fácil falar assim, agora procura na sua mente aí, procurar. A gente sabe que os anjos foram criados, o universo foi criado, né? Você sabe que as coisas foram criadas, então tudo tem começo, no meio, fim.
Deus. Deus é a essência, por isso que ele é permitido. Eu vi essa parte também já. Porque ele é a essência de tudo, né? Não tem nem o começo nem o fim. Não tem começo nem o fim. nem fim. É. Ele O é que é o princípio? O princípio é um começo. Começo quando? A Bíblia não fala, é eterno. A palavra eterno não é somente daqui para frente, é eterno passado. Então a sua mente, a nossa mente que é bem limitada, ela não consegue ficar satisfeita com a explicação a não ser pela fé. Ou só se morrer. Eu vi muito que ele morrendo, aí ele viu sobre ele, estava em cima, e ele estava morto aqui, mas Deus foi mostrando pro rabino lá que eu sou Deus, e ele estava no inferno, e os rabinos que ensinaram ele estavam no inferno. Aí ele voltou como rabino, só que o pessoal estava criticando ele, estava ficando louco, porque a família é tradicional, né? Ele é rabino, aí só te morrendo, porque eu vi muitas coisas do pessoal do rabino, assim, que faleceu e viu, e depois ele retornou, né? No seu corpo, né? No acidente, muito rabino, muito ateus, eu vi muito sobre isso, né? Que só morrendo que vai saber, porque aí Deus vai mostrar. Mostra mesmo, porque quando a pessoa, Deus conhece o coração das pessoas. Tem corações que são endurecidos e não querem aprender além do que já aprenderam. E o próprio Jesus condenou aquela geração, e por isso que ele começou a falar em parábolas, para que que ele não queria entender quando Jesus falava das coisas espirituais. Quando ele falava em parábolas, ele mesmo disse, é para que eles ouçam, mas não entendam e sejam condenados. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Então tem pessoas que estão no mundão hoje, no pecado, na criminalidade, mas o coração dele anseia por Deus, e Deus sabe. Então por isso que muitos estão hoje perdidos, vão ser encontrados. E muitos que acham que estão salvos, estão perdidos. Porque, embora estejam no ambiente ou não façam nada de mal, mas eles não têm um coração sincero para com Deus. E como diz a palavra, Deus falou para Samuel e para outros: o homem vê a aparência, eu conheço o coração. Então é por isso que a gente fala, não julgue as pessoas pelo momento que ela está vivendo agora. Só Deus pode fazer isso. A gente tem que olhar para nós mesmos, porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então essa crença, por exemplo, a Trindade em si mesma, né? A base bíblica da Trindade salta à vista lá no Novo Testamento. Por exemplo, a grande comissão, Mateus 28, 19. O que diz lá? Veja bem que quem está falando aqui, quem é? É o próprio Jesus. Ele está dizendo o quê? Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os credos que hoje temos nas igrejas, esse credo, aqui é a Trindade, a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Como você falou, Roberto, a mesma substância. Deus é substância. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma substância, mas eles são distintas em si. Aí você fala, como a gente vai colocar isso?
Bom, a sinopse do grupo do primeiro grupo diz: embora o termo trindade não esteja nas escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Agora, vamos ver algumas heresias, né? Texto 2 aí, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas principais heresias, que é o unicismo e o unitarismo. Existe uma diferença entre as duas, mas as duas são heréticas. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas também pelos principais ramos do cristianismo. Então vamos tratar do unicismo no caso aqui, né? Esse movimento, desde a sua origem no século III, terceiro século depois de Cristo, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo, mais conhecido de Sabélio, que ele que foi um defensor desse ensinamento. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram também Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo, ele não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confunde as pessoas. Já a heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Então o que eles fazem? São três deuses, né, no caso. Então, quem ouviu já e sabe desse unicismo, que a Bíblia fala sobre monoteísmo, ou seja, a existência de só um único Deus, e que é eternamente subsistente em três pessoas. Já nosso credo também é o credo da Assembleia de Deus e das igrejas cristãs que são ativas hoje, falam sobre essa crença na Trindade. Só que o unicismo, por exemplo, ele tem defensores hoje, né? Nós inclusive cantamos hinos, muitos louvores dos unicistas, mas alguém fala assim, mas como então, por que até pessoas se convertem com os louvores deles? Porque a verdade está na palavra. Então, aqui na igreja às vezes se canta esses louvores aqui, né? E aí você fala, mas como pode, pastor? Então a gente não vai cantar os louvores dele? Bom, alguns pastores estão pedindo para os crentes não cantar, mas eu mesmo não acho que o que é palavra de Deus é palavra de Deus, não pertence a nenhuma denominação, é a palavra de Deus. Ela está acima de denominação, de igrejas. Ela é verdade. Então, nesse caso, esses hereges, eles podem tentar fazer muitas coisas, mas enquanto eles professam a verdade da palavra nos seus louvores, a gente pode cantar. Só não pode aceitar a crença que eles têm, né? Jesus, quando estava aqui na Terra, nós falamos isso um pouco, ele prometeu um consolador, lembra? Eu vou para o Pai. Quer dizer, Jesus era o que consolava os discípulos. Ele disse, eu vou para o Pai, tá? Vou subir. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei da parte do Pai, o Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo, que estará em vós. Então, se ele ia mandar o Espírito Santo, então é distinto. Mas, ao mesmo tempo, é uma só essência. Então, você crente em Jesus, assim que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no seu corpo.
Por isso que a Bíblia diz, o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. E Paulo disse, vocês já não são mais de vocês mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a Deus. Amados, eu estava ali meditando e louvando, junto com os irmãos, e pensando comigo, meu Deus, a gente está aqui num culto, aqui está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Mas a gente muitas vezes esquece disso. E a gente está muitas vezes se distraindo. Está muitas vezes cantando. E a gente repara o culto, mas não presta atenção na presença. Porque a gente não vê. É pela fé. E Jesus disse, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Quer dizer, se a Bíblia diz que Jesus está aqui no nosso meio, está conosco aqui, Ele habita em nós também, então você pode ter a convicção de que aqui está a presença do Senhor. Agora, é como um interruptor. Se a luz está aqui, mas se eu desligar o interruptor, eu desligo e ela não clareia mais. A energia está lá, mas ela não foi interrompida por por isso que chama interruptor, ou tomada, né? Interruptor. Por isso que chama, porque interrompe a passagem da energia que faz a lâmpada acender. Assim é a nossa fé. Aqui nós temos a presença do Pai, a garantia de que o Espírito Santo habita em nós e o próprio Deus presente nesse lugar, porque o culto é ao Senhor. Mas a gente se distrai às vezes, conversa, fica prestando atenção de outras coisas e a gente não se liga. Então está, mas não resplandece. Está, mas não vive. Está, mas não sente energia. Por quê? Porque tem um interruptor, precisa ser. E esse interruptor é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho fé, oh, Jesus está aqui. Eu creio a presença dele nesse lugar. E um dia eu estava no Brasil, a igreja grande. Eu falei, Jesus, como eu gostaria de ver a tua presença aqui. Aí por um relance assim eu vi um rosto muito grande enchendo a igreja. E eu entendi que era Jesus que estava naquele lugar. E Jesus está aqui, irmãos. Ele está nesse lugar. E se nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos porque Ele habita em nós, que somos dele. E dele, por ele e para ele. Nós cantamos hoje que são todas as coisas. Então isso nos deixa alegre. É interessante que a Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Embora seja a mesma essência, mas é distinto. É isso que a lição está querendo que a gente grave hoje. Então isso significa que não pode ser o próprio pai do mesmo filho. Isso é, o Senhor Jesus é Deus, o Pai de Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí o terceiro subtópico, né, vai falar sobre essa heresia do unicismo antigamente e agora na atualidade, que nós começamos a falar nesse texto aqui. A sinopse 2 faz o quê? O unicismo
e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. Está aí para você. Agora, qual é o problema? Na atualidade, tem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Agora, muitas vezes, eles não são um mero jogo de palavras, mas eles procuram implantar nas pessoas um sentimento de separação. Eu ouvi até um desses unicistas, que é líder de uma igreja grande no Brasil, que ele falou que Deus não é pai coisa nenhuma, Deus é espírito. Então, para ele, Deus é o espírito. E eles creem diferente. Por isso que, infelizmente, essa doutrina aqui de Sabélio, ele foi não foi na igreja, a história diz, alguns estudiosos, que na Assembleia de Deus dos Estados Unidos houve essa divisão, porque alguns começaram a crer esse ensinamento de Sabélio e começaram a entender dessa forma. Agora, quando Jesus Cristo estava orando pelos discípulos, lá em João 17, lá no versículo 3, ele diz assim: e que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa passagem mostra que a salvação, ela envolve essas duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, isso é, mas é um sentimento espiritual, místico, porque implica em comunhão, em fé, obediência, adoração. É um sentimento de convencimento espiritual que só o Espírito de Deus pode fazer. Então, quando eu nego a Trindade, eu estou negando um deles. E aí eu não tenho a plenitude. Aí ele diz que o poder é da palavra. Por exemplo, o que dizer então de pessoas que se convertem por meio do ministério dessas músicas unicistas? Vocês conhecem alguma música desses unicistas ou não? Por toda a minha vida, eu, Senhor, te louvarei. Então, eles são unicistas. Mas a música em si não tem nada a ver com eles. Só que se você for aprofundar de que eles estão falando, eles vão te dizer, do jeito que eles creem. Mas nós cremos um Deus trino. As músicas, é a mesma coisa. Por exemplo, um autor escreve bastante livros bons, aí ele peca. Aí você fala, não compro mais livro dele. Ué, mas escreveu o livro baseado em quê? Foi na Bíblia? Então, não é. A pessoa em si não é a Bíblia. Não é, o livro foi escrito inspirado por ele pela palavra e são livros bons que ajudam. Aí o escritor cai em pecado ou faz alguma coisa errada, não compro mais nada dele, não ouço mais a mensagem dele. Ué, mas se ele pregou o que está na Bíblia, então o poder está na palavra de Deus e não no poder da pessoa. A gente precisa separar essas coisas, amados. Porque aí você entende o propósito de Deus para tudo. Então,
Sim. A verdade é da palavra, não da voz, né? É isso que ele falou, é verdade, é da palavra e não da voz. A voz essa música é a voz da verdade. É. Então, foi um trocadilho que o Massami fez aí para Mas, pastor, não entender. as pessoas que colocam a palavra de Deus e no meio colocam coisas que são as heresias no meio. Se a gente se comprarmos as coisas dele, não está ajudando a crescer o ministério dele? Eles vão cada dia mais aumentando e... Na verdade, as pessoas compram por ignorância, né? Não compram porque querem ajudá-los, porque na verdade não são instruídos, não são ensinados. E se você hoje é ensinado sobre isso, você vai tomar mais cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que fazem não porque querem apoiar o erro, mas porque não sabem que está errado. Mas os cristãos devem evitar. Mas como é que a gente pode evitar algo que a gente não conhece, né? Estudando a palavra. Que Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim. Lá no Velho Testamento, Deus diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo algo e depois eu descubro que aquilo ali é errado, a partir daquele momento eu já não faço mais. Então, Deus conhece o nosso coração e a nossa intenção. E o pessoal que lê ao Corão? Aí é difícil, né? Porque eles vão desde pequeno. É que eu vi outro testemunho também, né? Do rabino, né? Que viu o Maomé no inferno, o rabino. Ele pode ver o testemunho no YouTube, que tem o testemunho do rabino que ele viu o que o Maomé que ensinou na Bíblia, do Alcorão, está tudo errado, né? Está incompleto, diz. Ensinou a verdade, mas está incompleto. Esse rabino aí voltou para a vida e falou, né? O Jesus Cristo mostrou o inferno para ele. Nesse caso é um testemunho, né? Não, são coisas que a gente tem que analisar dentro do contexto da palavra de Deus. Jesus, ele morreu por todos e ele quer salvar a todos. Tanto é que ele tem se revelado a muitos muçulmanos, tem se revelado a muitos líderes, até mesmo terroristas, porque ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, o testemunho, no caso que você está falando, é um testemunho. Ele falou, volta para testemunhar. A gente avalia isso com relação à questão do conhecimento que nós precisamos ter para evitar cair em situações como essa, ensinamentos errados, que nos levam a engano. Mas a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo e Deus conhece o nosso coração, por que Deus permitiu para esse rapaz, essa pessoa, ir até lá? Para ter uma experiência para ajudar outros. Falou assim. Entendeu? Para sair do engano, sair do erro. Porque a maioria deles são sinceros, são fiéis. São fiéis. Eles acreditam que aquilo é a verdade. Mas depois que eles conhecem Jesus, eles falam, meu Deus, assim, Deus é amor, Deus me ama. Porque eu aprendi que não existe isso, que a gente tem que fazer por merecer. A gente tem que fazer tudo para poder merecer. Mas agora Deus me ama. E Ele mandou o Filho dele morrer por mim, então eu quero esse amor. E muitos têm se convertido por causa disso. Que tem muita gente. A gente não gente... precisa citar aqui nomes nem as religiões, porque todas as religiões pensam que levam a Deus, mas só existe um que leva a Deus, Jesus Cristo. Então, se não for através de Jesus, não adianta a religião. Então, aquilo que fala sobre a salvação do homem, tem que ter esse conhecimento. E isso se junta Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos isso, nós vivemos isso, nós aprendemos sobre isso. Então, nós somos privilegiados
E graças a Deus. Mas por que Deus nos dá esse privilégio? Para que nós possamos ajudar os outros. Não é para ficar somente conosco. Porque Deus quer salvar quem? Somente a nós? Todos. Quer salvar todos. Então, por isso que, ao aprendermos sobre isso e sobre o unicismo, sobre essas... a gente se prepara para ajudar aqueles que querem a verdade. E eles estão vivendo outra verdade, estão vivendo outro evangelho. Mas o coração deles quer o verdadeiro. E aí, então, a gente tem que estar preparado para não se levar contra as pessoas, mas sim contra aquele pensamento. Porque Deus ama todos. Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu filho. Então, nós também não devemos olhar para as pessoas, você é dessa religião, você é dessa, eu não gosto de você, fica para lá. Não, você tem que amar. Agora, você tem que ter consciência da verdade, da palavra de Deus, para poder ajudar essa pessoa. Mas o pessoal está com a mente cauterizada. Mas aí... Aí Deus manda a morte para o rabino, para o inferno e voltar e explicar. Esse rabino aí, deixa ele... Não, tem vários rabinos, né? Que falecem, que pós-morte, né? Porque se você fala rabino, é judeu. Judeu, rabino é... E o outro é muçulmano, já não é rabino. Entendeu? É só morrendo sabendo. Que morre sabe. Com o que o Igão está falando, ele está dando atenção no caso. O rabino ele não é cristão, é rabino, é judeu. O judeu prega contra Cristo, então deve-se acreditar no que esse rabino fala. Aí que tá. Então, a primeira coisa, você tem que invalidar isso que ele está falando. Não, o que ele fala ele não é cristão. Ele é uma coisa, ele é um falso profeta para a gente no caso. Aí no caso, Jesus mostrou para ele o inferno. Inferno. E ele se voltou. Ortodoxo. Se ele voltou e se converteu, está salvo. Só que foi rejeitado por todo mundo. Não. Jesus avisou que aí iria acontecer, principalmente com esses. Mas Jesus mandou voltar, né? Mandou voltar para avisar o pessoal que... Não é da parte de Deus, não é de Deus. O rabino não é da parte de Cristo, não vem de Cristo. Agora, se Jesus, foi Jesus que mostrou para ele, que ele fala? É sinal que no coração dele havia uma sinceridade. Ele estava no lugar errado, ensinando errado, aprendeu errado, mas foi esclarecido pelo Espírito Santo. E aí, então, ele se converte. Hoje ele já não é mais rabino, hoje ele é um cristão. É um cristão mais foragido. Ele está nos Estados Unidos agora. Então, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui sobre a negação ao unicismo e ao unitarismo. Que é, nós negamos o unicismo sabelianista, que é de Sabélio, entendeu? 3º século depois de Cristo. Ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você percebe isso, você sabe, por exemplo, tem quem que nega que Jesus é Deus? Qual religião que você conhece? Testemunho de Jeová. Então, para nós, eles não são cristãos, não são evangélicos, eles são seitas. Ok? Por quê? Inclusive na Bíblia deles, no princípio era o verbo era Deus. Ele diz lá, o verbo era um Deus e com letra minúscula. Então, que não era Deus. Porque Deus, quando é escrito Deus com letra minúscula,
significa que não é o Deus que nós cremos. Então ele fala que Jesus era um Deus, mas com letra minúscula. Então, ao negar isso, acabou. Não tem como a gente aceitar que eles sejam bíblicos. Eles são antibíblicos, né? Mais alguma dúvida? Eu vou adventir esse sétimo dia. Como que é? Ele prega mesmo a Bíblia é a mesma da gente? Ou como que é? É a mesma Bíblia, só que coloca os conceitos. Se você ler o livro de Gálatas, para eles ficam perturbados, né? Porque Paulo fala sobre isso, sobre a questão da lei, a questão de preceitos para os judeus. E Atos capítulo 15, você vai ver o concílio de Jerusalém, onde foi discutido essas coisas. Deviam ser os gentios que se convertiam ao Evangelho seguir as determinações ou as leis judaicas, ou o quê? Aí foi então que houve esse concílio, se discutiu esse assunto e foi resolvido que eles deviam, aos gentios que se convertiam, não lhes seria imposto guardar os cerimoniais judaicos, mas se guardar da prostituição, da corrupção do mundo, do sangue e da carne sufocada. Do mais não era imposto nenhuma obrigação. Então, quando você quer inserir a guarda de um sábado como fator para a salvação, você está excluindo a plenitude da salvação em Jesus Cristo. Porque Paulo mesmo diz: ninguém vos julgue, porque você guarda dias, festas, meses. Porque o que faz, se faz para o Senhor, amém. O que não faz, também faz para o Senhor, e Deus aceita, tanto um como o outro. Então, ele fala, não julgue. Então, quando nós somos julgados, porque... Aí você pergunta, mas qual o dia que tem que se guardar, né? Para nós é todo dia. Agora, se guardar não significa você não fazer nada. Aí fica mais fácil, né? Não fazer nada, para estender uma rede ali, vou ficar deitado ali. Mas é que a questão é, se eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo me ensinando, e Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria, então ele vai me dar o conhecimento, sem você mesmo ter estudado, muitas vezes você percebe coisas, e você rejeita certos ensinamentos no coração sem saber direito o fundamento. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está te ensinando. O melhor mestre que nós temos, que é o que Jesus mandou, e ele vos ensinará todas as coisas. Agora, para que ele ensine, a gente precisa querer aprender. E aí, então, a gente vai para a Bíblia, ele vai nos orientando, e Deus vai usando pessoas como o dom de mestres para nos esclarecer as Escrituras, né? E é assim que funciona. A introdução do Credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade, tá? Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, ele deve professar a fé cristã, né? Então, o que é professar a fé cristã? Crer que Jesus Cristo é o Salvador. E aí, então, ele vai entender que tem que guardar também a inviolada e perfeita vontade de Deus, que é para nós conhecermos e não confundimos. A questão da Trindade, não é difícil a gente crer quando a gente tem o coração aberto para crer. Eu creio em Deus Pai, como nós cantamos hoje aqui, né? Eu acredito em quem? Como que é, Tati? Cadê a Tati? Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Santo Espírito.
eu acredito que eles são três da mesma essência, mas são distintos. Então guarde isso. Três da mesma essência, mas são distintos. Como assim? Por exemplo, nessa passagem de Pedro, né, que nós lemos, de Ananias e Safira. Qual que foi que ele falou? Por que mentiste ao Espírito Santo? Vendendo a propriedade não ficaria para ti o dinheiro? E por que você segurou Pedro não estava condenando ali Ananias e Safira porque tinham retido um pouco. É porque eles mentiram. Falaram que era tudo. E eles tinham tirado uma parte. Então não estava sendo condenado porque tirou uma parte. Estava sendo condenado por causa da mentira. Mentiste ao Espírito Santo. Aí ele falou assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aí, mais uma vez, o Espírito Santo sendo colocado como Deus. Agora, os unitaristas, por exemplo, eles separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto desse Deus que é apresentado na Bíblia. Por isso que a gente tem eles como seita. Não é verdade. Amém? Amém. Nós falamos sobre uma palavra lá na Bíblia chamada Echad, em Deuteronômio 6,4. O que significa isso? Qual é essa pergunta? A primeira pergunta aí. O que significa? Uma unidade composta. Hã? Uma unidade composta. É uma unidade composta, mas não contradiz a Trindade. Que é unidade composta, não é unidade única. É composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele manda citar aqui 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. A primeira qual que é? Gênesis 1:26. O que diz? Façamos o homem. Depois ele fala que o homem é comum de nós. Desçamos. Então aqui está, você percebeu, está no plural? Deus podia falar, eu vou descer, eu vou confundir. Não, desçamos. Lá no homem, façamos. Aqui, vamos descer, vamos confundir. E o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como o anjo da sua face, lá em Isaías 63. Que é uma leitura, se você faz, você vai ver que ele fala do anjo da sua face, a revelação é o Senhor. Então, a presença de Jesus tem sempre a presença do Pai e do Espírito. A presença do Espírito tem sempre a presença de Jesus e do Pai. E a presença do Pai também se revela aqui. Nós temos na igreja hoje nesse culto, Pai, Filho e Espírito Santo aqui entre nós. Fora os anjos do Senhor que estão sobrevoando aqui. Se a gente pudesse ver, talvez a gente ficasse assustado, né? Se a gente pudesse ver o mundo espiritual agora, a gente ficaria assustado. Tem gente que ia sair correndo, né? Tem gente que corre de bicho, de bichinho, quanto mais de hoje, né? Não falo nem você não. Bom, quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade, amados? Mateus? A grande comissão, qual que é? Mateus 28, 19. O que fala lá? Batizando-os em nome do Pai. Ok. Que mais? A distribuição dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12. Né? Os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. A bênção trinitária. Qual que é? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Ok? Em que consiste, então, amados, o unicismo e quais os principais heresiarcas desta heresia? Que ela consiste em quê? O que eles negam? O unicismo nega o quê? Deus. Hã? Olha, fala alto. Trindade. Negam a trindade. Tá? Os principais heresiarcas representantes desse movimento, quem foi? Nós vimos na lição. Noeto, Práxeas e Sabélio. Ok? Agora, o que João 17,3 mostra em relação à salvação? Lembra? Nós lemos. Duas pessoas distintas. Mas que não é um conhecimento de cognicismo, é um conhecimento místico. É fé. Ele tem que crer, algo que você tem que aceitar por fé. Tem coisas que você não consegue explicar, mas você crê. Ok? Então implica em comunhão, implica em você ter fé, obediência e adoração. Quando a gente adora o Senhor aqui, a gente está declarando que a gente crê que esse Deus que nós adoramos é um Deus trino, porque Jesus Cristo fez o trabalho, né? Então a gente costuma dizer assim: o Pai comprou, Jesus pagou e o Espírito Santo vem habitar. Como nós, como uma casa de Deus, tabernáculo, nosso corpo. Deus nos compra, o preço foi o sangue de Jesus, entregue como pagamento a Deus, pelo reconhecimento para tirar nossa culpa de diante de Deus, Ele se entregou por nós. E quando Deus comprou, limpou a casa, o Espírito Santo vem e habita. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. A gente foi comprado. E como diz Paulo, né? Fosse comprado por um bom preço. É por isso que nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito que pertencem a Deus. Amém, amados? Ok. Essa é a lição de hoje. Tá bom? Ficou mais alguma dúvida ou podemos orar? Bom, vamos lá então agradecer a Deus. Vamos ficar em pé. Agradecer ao Senhor. A próxima lição, eu não sei quem vai dar, mas é falar Jesus é Deus. Ele vai falar sobre a deidade de Cristo, né? E depois vai ser falado sobre a natureza humana, vai ser falado sobre que o Filho é igual ao Pai. Nós vamos aprender muita coisa sobre a Trindade nessa lição, ok? Porque essa revista é para a defesa da nossa fé, ok? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nos deu. Que o Teu Espírito Santo continue a iluminar a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra como ela é e não sermos enganados, Pai, e nem nos enganarmos, para que a verdade prevaleça em nossa vida, no nosso coração, para a glória do Teu nome. É que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.